Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1. Verso 21 até o verso 23. É a continuação do argumento do apóstolo Paulo, do versículo 20, onde ele vai dizer que todos os homens, sem exceção, são indesculpáveis por não conhecerem a Deus, porque Deus, ele tem manifestado os seus atributos invisíveis, a sua eterna divindade, o seu poder eterno pelas coisas criadas. E aí ele vai continuar o argumento no verso 21 até o verso 23. Ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa a ministração da Tua palavra. Nós somos fracos, ó Deus, carentes da Tua glória, da manifestação do Teu Filho aos nossos corações. Todo o acesso que nós temos ao Senhor é pela Tua palavra. E o Senhor que nos deu de forma graciosa e soberana, que possamos nos humilhar em Tua presença e estudar a Tua palavra com humildade, reverência, quebrantamento. Rogamos que o Senhor nos instrua pela Tua palavra, que não venhamos, ó Deus, a atrapalhar o entendimento do Teu povo, mas sim que o Senhor tenha misericórdia e nos use como um instrumento para facilitar a igreja a compreender a Tua palavra e glorificar o Teu nome. Que o Senhor perdoe nossas falhas, pecados. O Senhor derrame Sua graça, Sua misericórdia, o poder do Espírito Santo, a iluminação espiritual. Que o Teu nome seja glorificado e honrado pela pregação do Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. É o que nós oramos, Deus. Opera em corações, salva os perdidos, edifica os crentes desta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quando as nações se esquecem do Senhor, o propósito do apóstolo Paulo é explicar por que isso acontece. Qual é o motivo do homem ser tão indiferente ao Evangelho? Por que as pessoas escutam tantas e tantas vezes a palavra da graça, a palavra da salvação, a palavra da fé, a palavra que leva o pecador, que não tem merecimento nenhum, para o céu, e ele despreza essa mensagem? Qual é o motivo das nações, dos homens, da sociedade rejeitarem ao Senhor? Então o apóstolo Paulo ele está argumentando sobre essa temática. Na semana passada, nós vimos que só é possível o homem conhecer a Deus porque Deus se revelou aos homens. O que implica que se Deus não tivesse tomado a iniciativa em revelar-se aos homens, não haveria possibilidade de conhecermos a Deus. Nós só podemos ter acesso ao conhecimento de Deus porque Ele quis se revelar
a nós, e isso é motivo de grande louvor ao nosso Deus. No versículo 20, Paulo, ele assegura que Deus se revelou como Deus poderoso e eterno por meio das coisas criadas, e por isso todos os homens estão indesculpáveis diante do Senhor. Todos, então, afirma Paulo, são culpados. Culpados por rejeitarem o conhecimento de Deus e por estarem em condenação, por serem culpados, dizendo melhor, eles estão debaixo de condenação do juízo eterno. Então, esse foi o argumento de Paulo nos versos 19 e 20. Hoje nós veremos dos versos 1 a 23, veremos o que acontece quando o homem rejeita o conhecimento de Deus. Paulo está dando continuidade ao seu argumento. E aqui encontramos a resposta para as seguintes questões. Por que o mundo está como está? Por que o mundo está como está? Por que existe tanta violência? Por que tanta desigualdade? Por que tanta injustiça? Por que existe tanta corrupção no mundo? Por que as nações não param de brigar? Por que os povos não se entendem? Por que tantas guerras? Por que tantos assassinatos? Por que o mais forte se aproveita da sua força para violentar o mais fraco? Por que tantos estupros, pedofilia? Por que tantas intrigas e outras maldades? Por que o mundo está como está? O que nós aprendemos aqui, lendo o livro de Romanos, é que quando o homem despreza o conhecimento de Deus, e esse é o argumento de Paulo, a outra alternativa é se entregar às paixões pecaminosas do seu coração. Então, não existe uma terceira via, não existe uma terceira alternativa. Ou nós estamos em comunhão com Deus, glorificando o seu santo nome, vivendo em santidade para a sua glória, ou nós estamos escravizados do nosso coração pecaminoso e aos seus vícios. E esse é o motivo do mundo ser tão maligno como ele é, ou tão mal como ele está, é porque o homem tem rejeitado o conhecimento de Deus. Então vamos explorar hoje à noite esse argumento de Paulo, que as nações têm rejeitado o conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, no versículo 21, Paulo vai argumentar que não é por falta de conhecimento que as nações rejeitam a Deus. Não é por falta de conhecimento. Nós já vimos na semana passada que Deus fez questão de se revelar pelas coisas criadas a todos os homens. Então, todos têm acesso ao conhecimento de Deus. Se o homem está rejeitando a Deus, uma coisa Paulo argumenta com muita clareza: não é por falta de conhecimento, não é porque Deus não se revelou. Deus se revelou a todos os homens pelas coisas criadas. E logo no começo do versículo 21, ele assevera novamente o seu ponto quando ele diz: porquanto, tendo o quê? Conhecimento de Deus. Ele repete a ideia do versículo anterior. Os homens, os povos, as nações, todos os homens têm conhecimento de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus. Então, você precisa entender que o problema do ser humano não é a ausência do conhecimento de Deus. O problema do ser humano não é a falta do conhecimento de Deus. O problema do homem
é a negação do conhecimento de Deus. O homem, ele está negando o conhecimento de Deus em seu coração. O homem, ele está tentando expulsar a Deus da sua consciência, do seu coração, da sua vida. Ele está negando o tempo todo a influência de Deus sobre ele. Ele prefere viver para ele mesmo, e essa é a guerra que o homem pecador trava contra o céu. Ele prefere viver para ele mesmo do que se render ao Senhor Todo-Poderoso. Então, não é por falta de conhecimento, mas é pela negação do conhecimento de Deus. O homem possui suficiente conhecimento da verdade, irmãos. O problema é que, como demonstração da sua rebelião, ele vive tentando abafar o conhecimento de Deus em seu coração. Então, essa negação do conhecimento de Deus nada mais é do que uma rebelião tramada, deliberada contra o Senhor da glória. Deus, ele tem que quebrar, aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo para salvar, ele tem que quebrar toda a resistência de seu coração para que ele se prostre e se dobre e reconheça que só Jesus é o Senhor. Então, esse é o problema das nações. Esse é o problema principal do homem. O homem, ele está tentando tirar Deus do seu caminho. O homem, ele quer que Deus saia do seu pensamento. O homem não quer Deus se metendo na sua vida. Ele tem conhecimento suficiente de Deus, ao ponto de Paulo dizer, o homem é indesculpável por conta do conhecimento que ele tem. Mas ele não quer a interferência de Deus na vida dele. Ele quer banir a Deus da sua vida. Essa é a situação do ser humano. Esse é o maior problema do homem. Essa rebelião deliberada contra Deus. E aí, somente quando a gente entende isso, é que a gente passa a valorizar a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque nós não queríamos a Deus. Antes de Deus nos encontrar e nos salvar, nós não queríamos a interferência dele na nossa vida. Nós não queríamos que Deus viesse dizer o caminho que a gente tem que trilhar, as escolhas que a gente tem que fazer. Nós estávamos lutando com todas as nossas forças para fazer o nosso próprio caminho, para tomar as nossas próprias escolhas. E Deus poderia então nos tratar com amargura e nos jogar na lata do lixo, que é o lugar que nós merecíamos estar. Mas ele foi gracioso conosco, e em meio a todas as rebeliões do nosso coração ímpio, ele foi quebrando toda a resistência do nosso coração e nos revelando o seu Filho, ao ponto de nos quebrantarmos e dizer, só Jesus é o Senhor da nossa vida. Somente quando a gente entende que nós não merecemos porque éramos rebeldes, é que a gente passa a enxergar a graça como algo tão maravilhoso. Então, o problema maior do homem não é falta de conhecimento, mas é rebelião deliberada contra Deus. E todos se encontram nessa situação. O judeu, o gentio, o ateu, o religioso, o japonês, o australiano, o muçulmano, o budista, o africano, o indígena, todos têm acesso ao conhecimento de Deus. Não existe ninguém que não conheça a Deus. O problema não é a falta do conhecimento. O problema é que o homem abafa o conhecimento de Deus do seu coração. O problema é que o homem fica tentando tirar a revelação de Deus da sua consciência, porque ele não quer viver para o Senhor, ele quer viver para ele mesmo. Então, sendo assim,
já que todos nós temos acesso ao conhecimento de Deus, é conveniente a pergunta: o que nós estamos fazendo com o conhecimento de Deus para a nossa vida pessoal? O que você tem feito com o conhecimento de Deus? Paulo está dizendo que o problema do homem, em relação a Deus, não é falta de conhecimento. Ele tem conhecimento. O problema dele é que ele está negando o conhecimento de Deus para ele. E você? O que você tem feito com o conhecimento de Deus? Você tem aproveitado essa revelação do conhecimento de Deus para se sujeitar à sua soberana vontade e desfrutar dos benefícios dessa comunhão com o Senhor? Ou você tem seguido o caminho da maioria dos povos e nações, tem tentado abafar, sufocar o conhecimento do Senhor da sua vida, porque você quer continuar pelos seus caminhos pecaminosos? Então, no dia da condenação, não haverá falta de conhecimento. Você não poderá dizer: não, eu não posso ir para o inferno porque eu não te conheci. Se você disser isso, Deus vai dizer: você não me conheceu porque você me rejeitou. Porque você abafou o meu conhecimento do seu coração. Não foi por falta de conhecimento. Eu me revelei para você. Você não quis. Você sufocou o meu conhecimento. Então você está indesculpável. Não tem desculpa. Não tem como fugir da condenação eterna. Eu me revelei a você e você me desprezou. Essa é a situação do homem sem Cristo no dia do juízo final. Eu espero que você não se encontre nessa situação. Eu espero que você se quebrante, se prostre diante do Deus Todo-Poderoso, que tem se revelado tanto pela sua natureza, pela sua criação, mas de forma especial pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E tem lhe dado a oportunidade de conhecer a Deus de forma pessoal, de forma íntima, um relacionamento íntimo com Ele, vivendo para a glória dEle e gozando da sua suprema alegria. Vamos para o segundo ponto da noite. Ainda no versículo 21, Paulo vai nos ensinar que a rejeição contra Deus é uma rejeição consciente. Não é uma rejeição ingênua. É uma rejeição consciente. Ele fala assim: não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Por quê? Porque preferiram se tornar nulos em seus próprios raciocínios. O que eu vejo o apóstolo Paulo dizendo aqui, que a rejeição das nações contra Deus não é uma rejeição inocente, ingênua, não. A forma que Paulo coloca aqui me faz enxergar uma rejeição deliberada, uma rejeição consciente contra Deus, o seu Criador. Eles preferem não glorificar a Deus, nem agradecer a Deus, por causa de se tornarem nulos em seus próprios pensamentos, em seus próprios raciocínios. Paulo ele vai argumentar aqui no versículo 21 com um duplo não. Ele fala: não o glorificaram. Um duplo não aí. Primeiro, não o glorificaram. E o segundo não aí? Não lhe deram graças, né? Onde está escrito, nem lhe deram graças. Então, é um duplo não que demonstra a rejeição consciente do homem para com Deus. Deus está se revelando constantemente
na nossa consciência, no nosso coração, por meio das coisas criadas, na nossa consciência, pela palavra inspirada pelo Espírito Santo, mas os homens decidem não glorificar a Deus, primeiro não, e não serem gratos a Deus, o segundo não. Então, esse duplo não mostra claramente que o problema das nações é que elas estão conscientemente rejeitando a Deus. Não vivem para a glória de Deus porque não querem viver para a glória de Deus. Não agradecem a Deus porque não são gratos a Deus. Então o problema do homem é a sua rebelião contra o Senhor. O problema do homem não é a falta de educação. O problema do homem não é a falta de cultura. Se fosse assim, a gente não teria tanto político ladrão no Brasil. Porque eles têm cultura. Muitos desses ladrões, eles têm PhD. E são bandidos. Não é verdade? Então o problema do homem não é falta de cultura. Não é falta de educação. O problema do homem é a sua rejeição consciente contra Deus. Ele não quer viver para a glória de Deus e ele não quer ser grato a Deus por todo o cuidado de Deus pela sua vida. Então, quando os homens rejeitam a verdade do conhecimento de Deus para as suas vidas, eles acabam colocando a mentira em seu lugar. A ausência da verdade significará sempre a presença da mentira e a presença do erro. Rejeite a Deus e você vai estar adorando a alguma coisa ou a alguma pessoa no lugar dele. E essa alguma coisa ou essa alguma pessoa que você está adorando no lugar de Deus, trata-se de um erro, trata-se de uma mentira, porque é um ídolo que se criou em seu coração. Então, frisando aqui, Paulo deixa claro que o homem rejeita conscientemente o conhecimento de Deus de duas formas. Primeiro, deixando de glorificá-lo por quem ele é. O que é que isso significa? Significa que o homem deveria olhar para a natureza, esse é o argumento de Paulo lá desde o versículo 19, e ver nela a glória de Deus. Significa que deixar de reconhecer os atributos invisíveis de Deus, como diz Paulo, seu eterno poder e sua divindade nas obras da criação, é se negar a glorificar ao Senhor. E não é importante dizer também o que não significa. Não significa que podemos aumentar ou diminuir a glória de Deus. Não é porque a gente pode aumentar a glória de Deus ou a gente pode diminuir a glória de Deus. Não se trata disso. Trata-se do reconhecimento de quem Deus é. É você olhar para os atos criativos de Deus e dizer: Ele é o Deus da glória. Existe um Criador que é superior às coisas criadas. Quem criou o sol? O sol tão cheio de poder, tão cheio de luz, tão cheio de glória. Certamente, quem criou o sol é infinitamente maior do que o sol. Porque se não fosse, tamanha é a majestade e o poder do sol, quando ele fosse criar o sol, e o sol, assim que fosse imediatamente criado, o que iria acontecer logo em seguida? Ele iria cair para trás e morrer, porque o sol ia matar ele, não ia? Obviamente que ia. Então, para alguém criar algo tão cheio de esplendor, de poder, de potência como o sol, tem que ser alguém infinitamente maior do que o sol. E Paulo está dizendo que esse tipo de revelação é acessível à consciência de todos os homens. Tem um Criador que é maior do que a criatura.
tem um Criador que é maior do que a criação. E esse Criador precisa receber a glória. Mas os homens rejeitam glorificar a Deus, porque eles não querem se sujeitar a esse Deus da glória. Eles querem viver para eles mesmos. O homem deveria nutrir afeto e devoção a Deus em seus pensamentos, diante da perfeição de Deus manifestada na criação. Mas ele não quer, porque ele é pecador. E ele prefere viver para os seus próprios pecados. Atribuir à criação, pensando aqui na teoria da evolução, a detestável teoria da evolução, atribuir a criação ao acaso ou a outros deuses, como fazem os pagãos, na minha opinião, é uma tentativa de despojar a Deus da sua glória. Ou colocando de uma outra maneira, é uma tentativa do homem roubar a glória de Deus. Você olha para a criação e você diz, o cientista olha para a criação e vai tentar provar com argumentos fúteis que Deus não existe, mas que tudo veio à existência como obra do acaso. Que o homem é uma evolução de milhões e milhões de anos da ameba, que Deus não criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Todo o cientista evolucionista que pensa dessa maneira, isso é uma tentativa de abafar o conhecimento de Deus. Da mesma forma é você atribuir a glória de Deus a deuses pagãos. Você olhar para o sol, e em vez de reconhecer o Deus da glória, você dizer, não, foi o Deus pagão Ra que criou o sol. Então, Deus ele se revela na criação para ser glorificado. Quando nós transferimos esse reconhecimento da glória de Deus por ideologias como o evolucionismo e a deuses pagãos, como fazem os gentios, os povos pagãos, Paulo está argumentando que isso é uma tentativa de roubar a glória de Deus. Então a gente deve olhar para um lindo pôr do sol e afirmar que foi Deus que criou e dá a ele a glória, e não dizer que surgiu de forças aleatórias do acaso. Assim sendo, é o mesmo pecado afirmar que deuses pagãos são os responsáveis pela criação da lua, do sol, das estrelas, das árvores, e seja lá mais o que for que Deus tenha criado. Então, Deus, ele se revela para que o homem reconheça que ele é glorioso, mas o homem rejeita o reconhecimento da glória de Deus, e esse é o problema do homem. Ele deixa de glorificá-lo como ele é. O homem rejeita conscientemente o conhecimento de Deus, porque ele deixa de agradecer a Deus pelo que ele fez. Glorificamos a Deus por quem ele é, diz Paulo, e damos graças a Deus por aquilo que ele faz em sua criação. Glorificamos a Deus por quem ele é e por aquilo que ele faz. A criatura deixa de ser grata para ser ingrata. Deus criou a terra, ele encheu a terra de fartura. Deus tem dado tudo à humanidade. Ele é o doador da vida, ele é o doador da saúde, ele é o doador do pão, ele controla as estações e tudo mais para a manutenção da nossa existência. Assim, a nossa resposta deve ser uma gratidão consciente ao Deus que nos criou e nos sustenta. Mas qual é o problema do homem? Ele deixa de ser grato. Ele prefere dizer, tudo isso eu conquistei com a força do meu braço. Uma vez eu vi não sei nem se ele é crente, mas ele se dizia crente. Que disse que uma filha dele um dia se formasse e se alguém dissesse,
foi Deus que abençoou a sua filha para se formar. Ele disse que ia bater no peito e dizer, não, quem fez a minha filha se formar foi eu. Porque foi eu que trabalhei, foi eu que me esforcei. E ela está se formando agora é por causa de mim. Isso é um crente com essa conversa. Então isso mostra essa intenção deliberada do coração do homem em se rebelar contra Deus. O homem, se ele pudesse, ele dizia para Deus, olha, eu não quero mais respirar, Deus, pode cortar o oxigênio, a partir de agora eu vou arrumar uma outra forma de respirar, pode tirar os meus ossos, Deus, pois tá bom, pode tirar, eu vou arrumar outro tipo de material para colocar como os ossos, pode tirar o coração, pode tirar os ossos, pode tirar tudo, eu vou colocar tudo novo da minha maneira, porque eu quero que seja eu quero dizer, não foi ninguém além de mim, foi eu, sou eu, está sendo eu e sempre será. Esse é o problema do ser humano. Ele quer viver para ele mesmo, mesmo que seja completamente ilógico. Como eu acabei de falar, se nós quiséssemos viver para nós mesmos, a gente tinha que tirar o nosso olho, a gente tinha que tirar o nosso coração, a gente tinha que tirar os nossos ossos, a gente tinha que parar de respirar, a gente tinha que tirar a nossa pele, a gente tinha que tirar tudo, porque tudo foi Deus que nos deu. Mas mesmo sendo ilógico, da forma que o homem ele prefere ter essa intenção maligna em seu coração de dizer, eu não agradecerei ao Senhor. E ele não agradece. Ele não agradece. E às vezes, irmão, se a gente não tomar cuidado, mesmo a gente sendo crente, habitados pelo Espírito Santo, esse senso de ingratidão, ele pode dominar o nosso coração. Por exemplo, quantas vezes a gente vai comer e a gente se esquece de orar? Aquele pão com manteiga, o ovo, o leite, o café, tudo aquilo ali vem da criação de Deus. Então, o mínimo que a gente pode fazer é dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor colocou o pão na minha mesa. Muito obrigado porque esse arroz veio de um pé de arroz, esse café veio de um pé de café, esse pão veio de um pé de trigo. Tudo isso veio da tua criação. O Senhor criou. E o Senhor criou com variedade. Variedade de textura, variedade de sabores. Tudo isso para o louvor da tua glória e para que o meu coração se inunde de gratidão por ti. Mas o que é que a gente faz? Muitas vezes a gente, até para comer, antes de comer, fazer uma oração agradecendo a Deus, a gente não demonstra essa gratidão em forma de oração. E eu estou falando dos crentes. Então o nosso coração ele quer se rebelar contra Deus, não sendo grato pela manutenção do Senhor nas nossas vidas. É falta de gratidão também a gente deixar de ensinar para os nossos filhos que eles têm que ser gratos por ter pão na mesa, por ter leite na xícara, por ter ovo na geladeira. Cada vez mais difícil, né? Comer picanha. A minha não chegou até hoje. Se não, irmãos, o menino vai comer o ovo e ele pensa que de forma miraculosa alguém colocou o ovo no supermercado. Ele nem sabe que o ovo veio da galinha. O menino vai tomar leite em pó e ele não sabe que aquele leite veio da vaca. E quem criou a vaca foi Deus, e quem criou a galinha foi Deus. Até essas coisas elementares os pais se esquecem de ensinar para os seus filhos. E o menino está comendo ovo no café da manhã pensando que foi a fábrica que fez o ovo e mandou para o supermercado. Agora me diga aí, existiria ovo se não existisse a galinha? Nós temos que aprender a ser gratos, irmãos. O problema do homem é que ele não quer ser grato ao Senhor, seu Deus. É uma rejeição consciente e Paulo vai dizer que tudo começa na mente, rejeita Deus em sua consciência e se apega a raciocínios nulos. Então é melhor acreditar que o mundo veio de uma explosão do que acreditar que um Deus sábio, criativo, racional, soberano, criou todas as coisas.
É melhor acreditar que você é primo do chimpanzé do que você acreditar que Deus te criou à imagem e semelhança do Senhor. É melhor acreditar que você é uma evolução de uma ameba radioativa do que acreditar que foi Deus que soprou o seu espírito em você. Porque a nossa intenção é nos entregarmos aos nossos raciocínios nulos. Porque nós queremos tirar Deus da nossa vida. Nós não queremos ninguém dando ordem sobre nós. Somente a graça de Deus que quebra essa resistência para vivermos para a sua glória. Então, em terceiro lugar, irmãos, tinha mais coisa para falar aqui, mas eu acho que eu já falei o suficiente sobre esse ponto. Em terceiro lugar, a razão das nações se esquecerem de Deus. Paulo vai dizer que a razão é um coração obscurecido. O que é um coração obscurecido, igreja? Fiquem pensando aí enquanto eu tomo um pouco de água. Terceira razão das nações se esquecerem de Deus é um coração obscurecido. Versículo 21 e 22 está escrito assim: obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então a rejeição contra Deus começa na mente. Preferem rejeitar o conhecimento de Deus para se entregar a raciocínios nulos. E após eles o homem natural rejeitar a Deus na sua mente, o seu coração insensato fica obscurecido. E eles pensam, por causa dessa insensatez do seu coração, que estão sendo sábios, mas na verdade estão se comportando como verdadeiros alucinados. Então o problema do homem é negar Deus na sua consciência, é negar Deus na sua mente. E aí um abismo chama outro abismo. Ao negar a revelação de Deus na sua consciência, o seu coração fica obscurecido e ele passa a ter um comportamento alucinado, louco, por causa de suas crenças tolas que obscurecem o seu coração. Então o que Paulo está dizendo é: o que começa na mente, desce para o coração. O raciocínio errado mergulha o coração nas profundezas das trevas. Quando o homem perde o conhecimento de Deus, ele vai perder também a referência de tudo que Deus tem de bom para a vida dele. Ele vai perder a referência da santidade. E aí, perdendo a referência da santidade, ele vai viver de forma ímpia e imoral. Se não abertamente, mas também de forma velada, escondida. Trata-se do mesmo pecado, Jesus disse. Você adultera com outra mulher, não apenas se você se deitar fisicamente com ela, mas você pode adulterar com outra mulher no seu coração. Então, quando ele rejeita a Deus, na mente o seu coração se escurece e ele perde a referência de Deus, ele perde a referência da santidade, ele perde a referência do amor, ele perde a referência da graça, ele perde a referência da verdade e ele acaba andando por um labirinto escuro que não pode levá-lo a lugar algum, senão a condenação eterna. O homem pensa que é sábio, é o que Paulo está dizendo, quando ele nega Deus na sua mente, obscurece o seu coração e passa a ter um comportamento de louco. Ele pensa que é sábio, mas Deus olha e diz: é um louco. Como é que me despreza, eu que sou a vida? Como é que me despreza, eu que sou o único Deus verdadeiro? Como me despreza se eu sou a santidade absoluta? O que seria isso senão a pior
das loucuras. Então a maior loucura de um homem, eu ia falar aqui, é melhor não falar isso. Qual seria a maior loucura de um homem que não seja tão pesado? Aqui veio aqui na minha cabeça, não pode ser dito. Pronto, lembrei. A maior loucura de um homem não é beber gasolina. A maior loucura de um homem não é rasgar cédulas de R$100. A maior loucura de um homem é quando ele rejeita a revelação de Deus na sua mente, no seu coração. Porque ele vai viver uma vida de um alucinado. Ele vai viver a vida de um louco, porque o seu coração está obscurecido para Deus. Rejeitar a revelação de Deus é mergulhar a própria vida em uma vida de trevas. Por isso que eu falei no começo, qual a explicação para tanta violência? Qual a explicação para a gente tão sabida, tão culta, com tanto acesso à informação, ficarem ameaçando de jogar bomba nuclear um no outro? Qual a explicação para isso? Qual a explicação para o mais forte se aproveitar do mais fraco? O homem abusar da mulher. Um adulto abusar de uma criança. Qual a explicação para uma mulher grávida assassinar o seu filho no seu ventre? Qual a explicação para tanta loucura? Paulo está explicando. O problema é que o homem está rejeitando a Deus na sua mente, o seu coração fica obscurecido e ele passa a ter um comportamento de louco. Ele passa a ter atitudes loucas. Ele passa a viver como um louco, como um animal irracional. Ele passa a agir pelo seu instinto natural, carnal, pecaminoso. Ele perdeu a referência da glória de Deus e da sua santidade. E agora ele tem que viver pelas intenções do seu coração pecaminoso, se entregando às paixões mais infames. E se o homem quer voltar à sanidade espiritual, mental, psicológica, emocional, física, por que não? A primeira coisa que o homem tem que fazer é voltar o seu entendimento para o Senhor. É abrir o seu coração para as verdades do Evangelho, para que Cristo ilumine novamente, ou pela primeira vez, dizendo melhor, o seu coração obscurecido, e ele então possa ser atraído para a maravilhosa luz que é Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Em quarto e último lugar, Paulo vai falar sobre o último estágio de alguém que nega Deus na sua cabeça, é se entregar à idolatria do seu coração. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como das aves, quadrúpedes e répteis. Paulo vai dizer que a loucura é tão grande quando você nega Deus na sua consciência, que você começa, lembra que eu falei? Se você abandonar a adoração a Deus, que é a verdade, você vai adorar qualquer coisa no lugar, e aquilo que você coloca para substituir a Deus é algo errado e mentiroso. Esse é o argumento de Paulo aqui. Por ele negar o conhecimento de Deus, ele vai acabar rejeitando a glória do Deus que é incorruptível, do Deus que é totalmente santo, é essa a ideia de incorruptibilidade, para adorar em semelhança, usando aqui o argumento de Paulo, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. De forma simples de falar, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando você abandona Deus, você vai colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus para adorar. Pode ser a imagem de um homem, como pode ser também a imagem de aves, de animais de 4 patas e de seres rastejantes como os répteis.
Então ele está comparando a adoração do Deus verdadeiro com a adoração dos pagãos. Porque enquanto aqueles que conhecem a Deus adoram o Deus Todo-Poderoso em espírito e em verdade, reconhecendo pela revelação que Ele nos dá pela Sua palavra, que Ele é santo, que Ele é o Deus da glória, que Ele é o Deus majestoso, os homens que rejeitam a revelação natural de Deus pela sua criação, eles negam a Deus na sua consciência, obscurecem o coração e acabam tendo um comportamento de um religioso idólatra. E ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso, eles acabam se prostrando diante de uma imagem de escultura, de uma imagem humana. Ou muitos adoram animais de 4 patas, ou muitos adoram a seres rastejantes, como tinham tantos deuses, muitos gentios pagãos que adoravam a uma serpente. O próprio Moisés, quando construiu a serpente, futuramente um rei de Israel, ele teve que destruir essa serpente. Porque os judeus que haviam se apartado do Senhor deram nome à serpente, disseram que o nome da serpente era Neustã, e eles estavam adorando a serpente no lugar de Deus. E o rei teve que destruir a serpente de bronze. Uma cobra, um ser rastejante. Os judeus se afastaram de Deus, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, e estavam querendo adorar a imagem de uma serpente, imagine só. Imagine você deixar de adorar o Deus Todo-Poderoso, o vivo e verdadeiro, para adorar uma imagem qualquer de um homem. O que é que o homem pode fazer por nós, seja Chico, seja Zé, seja lá quem for, para a nossa salvação? O que é que um homem pode fazer? Ele nada pode fazer por nós. Mas os homens acabam trocando a glória de Deus para adorar a imagem de homem, a imagem de quadrúpedes, adorar cachorro, adorar vaca. Na Índia, a vaca é adorada. É um animal sagrado, você não pode matar a vaca para comer. Cheio de gente miserável na Índia, com fome. Não tem nada para comer, passa lá aquela vaca gorda, na frente dela, dele se rebolando. Os pobres morrendo de fome, mas não pode fazer um churrasco com a vaca. Porque a vaca é sagrada, não pode comer a vaca. Adorando um quadrúpede, um animal de 4 patas. A Bíblia está certa, irmãos. Quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus, nós vamos adorar a criatura no lugar do Criador. E é algo irracional. Imagina você adorando a imagem de um homem. Imagina daqui a 50 anos, tem a imagem de um homem a imagem do Lula, ou a imagem do Bolsonaro, daqui a 100 anos. E as pessoas estão se prostrando diante da imagem de um homem. Que loucura! Que loucura é essa? Mas não é isso que muita gente faz. Adora a imagem de personagens religiosos do passado e faz promessa para a imagem. E acende vela para a imagem. Aí tem as histórias dos castigos para a imagem. O pobre do Santo Antônio é que paga o preço. As mulheres que querem casar, aí pega o coitado, tortura. Você não vai dar o casamento não? Aí pega o coitado, joga dentro da geladeira, aumenta a temperatura, deixa o coitado lá com frio. Você só sai daí quando meu marido aparecer. Aí pega o coitado, bota de costas, joga um pano por cima. Tem outro que pega, dá uma paulada, quebra a cabeça do santo. Você não me deu marido. Pá, quebra o santo. Aí vai atrás de outro santo. Que loucura! Como é que a gente vai ficar adorando imagem de escultura? Gesso, pau. Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a gente, quando nega o conhecimento de Deus da nossa mente, a gente não vai substituir apenas por adoração de imagem de homens, ou de quadrúpedes, ou de répteis, não. A gente vai acabar colocando qualquer outra coisa no lugar de Deus. Tem gente que diz que a esperança da humanidade é o comunismo. Que o comunismo vai trazer o céu para a terra. Cazuza não dizia, né? O grande poeta Cazuza, a vida linda dele, estude a vida de Cazuza, veja como foi que ele morreu. Pense numa vida linda. Pense num fim belíssimo. Ali mostra a vida de Cazuza, o fim da vida de Cazuza mostra que o salário do pecado é a morte. Mas o poeta Cazuza falou, ideologia, eu quero uma para viver. E ele está refletindo exatamente o coração de um homem que nega na sua mente
o conhecimento de Deus. Se eu não tenho o conhecimento de Deus, eu tenho que adorar a qualquer outra coisa, nem que seja uma ideologia. Eu preciso adorar alguma coisa. É por isso que tem gente que morre por político, morre por time de futebol, morre por ideologia. Né? O comunismo é mais sagrado do que a Bíblia. Não toque no meu comunismo. O comunismo é sagrado. Mexer com o comunismo mexeu comigo. Por quê? Porque está trocando a glória de Deus e colocando uma mentira no lugar. Então é um grande pecado negar a existência de Deus na nossa mente, porque o coração fica obscurecido, a gente se entrega aos nossos raciocínios nulos, e o que vai acabar acontecendo é que nós vamos adorar a todo tipo de coisa no lugar de Deus. Porque é melhor adorar algo que a gente pode tapear, enganar e não se submeter da maneira correta do que adorar a Deus, que é o Senhor, e Ele é que vai ser o Senhor da nossa vida. Então a gente inventa ídolos para fugir da obediência ao nosso Deus. Então essa é a situação das nações. Esse é o argumento de Paulo ao nos ensinar por que as nações rejeitam ao Senhor. Essa é a razão de você, durante todo o seu tempo de vida aqui na terra, estar rejeitando ao Senhor. Você pensa que é sábio por recusar-se a adorar a Deus, mas você está se comportando como um verdadeiro louco, um insano, um abirobado, como diz o nordestino. É assim que você está se comportando. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar a nossa mente, o nosso coração para Deus. A gente precisa pedir, ter a humildade de pedir a Deus: Deus, ilumina a minha mente com o teu evangelho. Ilumina o meu coração com as verdades do evangelho, para que eu possa sair das trevas, para que eu possa ser resgatado pelo Senhor. Né? O próprio Paulo vai dizer que quando Cristo entra na nossa vida, Ele nos tira das trevas, nos resgatando para a sua maravilhosa luz. Então é isso que tem que acontecer. Hoje, você está procurando adorar conceitos, ideologias, pessoas, seja lá o que for. E você sabe que você está fazendo isso porque você está tentando fugir de Deus. Mas isso é loucura. Só existe um Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele tem se revelado na sua palavra. Ele nos deu o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Todo aquele que nele crê será salvo. E quem desperdiçar essa revelação de Deus sofrerá consequências eternas no lago de fogo. É isso que a Bíblia apresenta. Não desperdice a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Deus está lhe dando a oportunidade de te arrancar da escravidão, da ilusão que você vive, da falta de propósito, e colocar o verdadeiro propósito em sua vida. Eu quero concluir com C.S. Lewis. Eu acho que tem muito a ver com a pregação dessa noite, o que falou C.S. Lewis quando ele disse assim: enquanto você for orgulhoso, não pode conhecer a Deus. Um homem orgulhoso está sempre olhando para baixo, para as coisas e as pessoas. E é claro, enquanto está olhando para baixo, não pode ver algo que está acima dele. Eu acho que isso aqui resume muito bem a mensagem dessa noite. Que a gente possa abandonar o orgulho, olhar para cima. É no céu que nós encontramos a resposta para todas as coisas. É no Senhor que nós encontramos o sentido da vida. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Obrigado por nos ensinar no livro de Romanos qual é a verdade sobre nações, povos, a sociedade está rejeitando ao Senhor. Não é por falta de conhecimento, é por rebelião consciente. Os homens estão abafando o teu conhecimento da mente. Assim ficam com o coração obscurecido. Passam a se comportar como loucos e adoram a criatura, ao invés de adorar o Criador. Seja
uma ideologia, seja um homem, seja um animal, seja o poder, seja o sexo, seja o dinheiro, seja a fama. Quando nós negamos o conhecimento do Senhor, nos entregamos aos ídolos. Ó Deus, que possamos aprender essas verdades e abrir o nosso coração para o Senhor e para a sua palavra. E assim, os ídolos não terão vez em nossos corações. É o que nós oramos, Senhor. Tem misericórdia de nós e salva aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém.